Não se assente ainda, pegue a sua Bíblia, por favor. Boa noite, que o Senhor Jesus te abençoe de fato com essa palavra, que o Senhor fortaleça o seu coração nessa noite. Eu tenho certeza que você não está aqui por um acaso, não é mesmo? Nenhum de nós está neste planeta por um acaso, até sobre isso que a gente quer falar nessa noite. Abre sua Bíblia na primeira página mesmo, do livro de Gênesis, capítulo 1. Nós estamos começando essa série de pregações em Gênesis, de volta ao Gênesis. E eu quero ler com você alguns versículos. Nós vamos falar do capítulo 1 ao 3. Eu gostaria que você ficasse durante a pregação com a Bíblia aberta. Mas quero ler com você agora, capítulo 1, apenas alguns versículos no começo aqui. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, só até aí, feche seus olhos, peça ao Senhor que fale ao seu coração. Nós vamos pedir isso mais uma vez ao Senhor. Meu Deus, nós confiamos na Tua graça, agora que estamos aqui, diante da Tua palavra, e desejando ser tocados pelo Senhor, e desejando um retorno, ó Deus, ao centro da Tua vontade, ao propósito do Senhor, que é o que nós buscamos todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, que a palavra do Senhor hoje, falada aos nossos corações, nos leve para mais perto do Senhor, que o Espírito do Senhor nos faça não apenas compreender, mas nos dê poder para viver aquilo que aprendemos de Ti, no nome de Jesus, amém. Pode se assentar, por favor. Irmãos, quem podia imaginar, não é mesmo, que a gente fosse ver essas cenas terríveis nesses últimos dias aqui na nossa cidade, na verdade também no nosso estado, no nosso país, as chuvas que caíram e sobre a nossa cidade de uma forma especial, né? Nunca tinha caído uma chuva tão forte aqui. A gente viu aí a fúria das águas, né? Ruas destruídas, casas destruídas, carros sendo levados, a vida de muita gente virou de cabeça para baixo. E quando essas coisas acontecem, sabe, quando acontecem essas situações tão alarmantes, tão grandes, quando acontecem os problemas, muitas pessoas se aproveitam para blasfemar contra Deus e dizer, onde está Deus quando vêm os problemas? Aonde estava Deus quando essa chuva estava caindo e desalojando e até matando pessoas? Se Deus existe mesmo, se Ele existisse, Ele estaria tomando conta dessas coisas? Ou ainda, alguém poderia dizer, não, se Ele existe, Ele tem o controle, então Ele não é bom, porque o que a gente viu aí, né? Que coisa terrível. Mas alguns ainda, graças a Deus, ainda têm a serenidade para perceber que o problema não são as chuvas. E porque talvez não esteja com o coração tão contaminado pelo maligno, eles não digam essas coisas horríveis, eles sabem, e a gente sabe, né? Há pouco tempo nós estávamos aí pedindo chuva, até orando para que viessem chuvas. Há alguns anos atrás aí nós chegamos a quase racionamento, começou a se falar de racionamento de água, porque não chovia, né? E de novo, quem odeia a Deus, começa a dizer, onde está Deus? Onde está Deus que não manda chuva? Que não manda chuva. Irmãos, nós vivemos numa sociedade que odeia a Deus. Nós vivemos um mundo que odeia a Deus. E que tem um Senhor, que tem um príncipe. Jesus Cristo disse que o príncipe desse mundo é o maligno. E as pessoas são conduzidas por ele para muitas coisas.
será mesmo, aí eu pergunto para você que está me ouvindo aqui, será que o problema é mesmo Deus? Será que o problema é Deus? O mundo não conhece a Deus, e a Bíblia diz que o mundo não pode conhecê-lo, porque o mundo jaz no maligno. O mundo de si mesmo, ninguém de si mesmo conhece a Deus, ninguém de si mesmo saberá quem de fato é esse Deus. Precisa haver um mover do próprio Deus para que os olhos sejam abertos e alguém possa compreender quem Ele é. Mas a minha pergunta não está para as pessoas lá de fora, e não está para essas pessoas que andam blasfemando por aí. A minha pergunta está para você nessa noite. A minha pergunta é: você conhece a Deus? Você sabe quem Deus é? Você conhece o caráter de Deus? Porque enquanto as pessoas blasfemam, falam mal do caráter daquele que eles não conhecem, eles abrem a boca para falar mal, porque eles têm um Senhor que é o maligno. É por isso que eles são compelidos a blasfemar contra Deus. Mas a pergunta, eu insisto com você: você conhece mesmo a Deus? A mensagem de Gênesis, do livro de Gênesis, ela não foi dada ali para Moisés entregar ao povo de Israel. Você lembra quando o povo recebe essa mensagem? Os primeiros 5 livros da Bíblia foram escritos por Moisés, e escritos para serem dados a um povo que estava prestes a entrar na terra prometida. Aquele povo estava caminhando no deserto e agora já perto de entrar, e eles recebem, ali naquele momento que eles recebem essa palavra, foram os primeiros destinatários desse livro, os primeiros que leram, os primeiros que conheceram essa mensagem, ouviram sobre o Senhor dessa forma. Eles estavam no processo, mas o processo deles, irmãos, tem gente que acha que Gênesis foi escrito para combater o ateísmo, para provar que Deus existe. Gênesis não foi escrito para provar que Deus existe. Aliás, Deus não faz questão de provar a ninguém a sua existência. Ele se revela àqueles a quem Ele ama, àqueles a quem Ele escolhe. Mas Ele não está aí pronto para ir no Instituto de Identificação aqui, de Minas Gerais, de Belo Horizonte aí, para fazer uma carteira de identidade, para provar que Ele existe. Ele não vai no INSS fazer prova de vida. Ele não precisa fazer isso. Então o livro de Gênesis não foi escrito, irmãos, para, por exemplo, combater a teoria da evolução. Essa loucura, essa imaginação, porque de fatos não há substância no que eles dizem, as especulações. E como eles já decretaram no seu coração, porque eles são avessos a Deus, já decretaram que Deus não existe, então o argumento deles vai na fé que eles criaram da evolução. Mas o Gênesis não foi escrito para isso, porque Deus não se presta a ficar entrando em debate sobre a criação. Não é isso. Não que a palavra de Deus não revele, especialmente para nós, o conhecimento a esse respeito. Mas eu quero dizer para você que Gênesis foi escrito para revelar para o povo de Deus, para o povo que ia entrar naquela terra prometida, quem era o Deus a quem eles serviam. Você precisa lembrar que já tinham muitos anos que Deus tinha realizado todos aqueles milagres lá no Egito. Já tinha muitos anos em que Deus tinha humilhado os deuses do Egito. Você se lembra disso? Que cada uma daquelas pragas dizia respeito a uma divindade do Egito. E cada um dos deuses do Egito foi sendo humilhado até o ponto de que o último deles, o próprio faraó, foi humilhado ao perder ali o seu primogênito. E todos os egípcios perderam seus primogênitos, mas já havia muito tempo disso. E agora aquele povo ia entrar numa nova terra, e o problema, irmãos, com aquela terra é que, apesar de ser a terra da promessa, e apesar de serem eles os filhos que de fato iam herdar a terra, você lembra que os pais pecaram contra Deus de tal forma que Deus falou: vocês não vão entrar não. Os filhos de vocês, que vocês falaram que iam ser escravizados, eles vão entrar na terra, vocês não vão entrar. E morreu toda uma geração, lembra? No deserto. Aqueles que agora iam entrar, eles ainda precisavam conhecer quem é de fato o nosso Deus. Quem é esse Deus?
Porque nós sabemos pela história e pelo nosso líder Moisés e por todos que ainda estão vivos aí, que ele derrotou todos os deuses do Egito. Mas será que agora ele também é poderoso para derrotar os deuses da terra que nós vamos entrar? Ainda que eles caminhassem em fé, mas eles tinham aquela insegurança. Esse era um problema. O medo dos deuses, o medo das circunstâncias, o medo de outras coisas que poderiam acontecer, que talvez o Deus de Israel, o Deus daquele povo, não pudesse talvez resolver. Será que esse não é também o seu problema? Será que você também não anda aí em dúvida tantas vezes? Será que o meu Deus, será que o Deus a quem eu sirvo, Ele vai mesmo agir nessa situação? Será que Ele realmente olha para mim nessa situação? Será que Ele realmente me vê? Será que esse tal problema, não será que sou eu que tenho que resolver isso? Não será que a vida com Deus é aquela vida que eu levo ali na igreja, aqueles relacionamentos que eu tenho ali, é aquele cargo talvez que eu tenho na igreja, eu participo, eu sou do ministério de louvor, eu sou professor da escola bíblica, eu tenho minha vida com Deus ali na igreja, mas lá no dia a dia, lá na segunda-feira, eu tenho que dar meus pulos, eu tenho que resolver, porque aqui eu tenho que dançar conforme a música. Porque aqui eu estou em outra terra, porque aqui eu tenho que servir aos deuses desse tempo. Isso aí você não fala. Mas irmãos, será que a gente não faz isso sem perceber? Começa a ter medo dos deuses da terra, começa a ter medo das circunstâncias, daquilo que está te acontecendo e parece que ninguém pode resolver. Aquele povo precisava saber quem é Deus. Quem era esse Deus? Nós conhecemos a palavra que diz, se Deus é por nós, quem será contra nós, não é mesmo? Mas quem é esse Deus? Porque quem é contra nós a gente já sabe. Quem é contra nós, nós encontramos com eles todos os dias. Quem é contra nós, a palavra de Deus já nos revela que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Há um sistema todo contrário a Deus, há um regime espiritual que se volta contra Deus. Nós conhecemos os nossos inimigos ou não conhecemos? A questão é, você conhece o seu Deus? Você conhece esse Deus que está dizendo a você que você vá e que você entre na terra que Ele deu? E que você busque aquilo que Ele deu a você para fazer e para conquistar e para realizar? Esse era o problema daquele povo. E esses 3 primeiros capítulos vão mostrar exatamente essas duas coisas principais. Quem é esse Deus? E quem somos nós? Quando nós lemos esses 3 primeiros capítulos, a gente percebe isso. E é aqui que nós vamos encontrar que Deus é o Criador. E também, Ele é o Criador de todas nós, de todas as coisas. E Ele também é o transformador de todo o caos. Ele é o transformador de todo o caos. Quem é esse Deus? É o Criador e o transformador de todo o caos. Você sabe quem você é? Você sabe, e talvez hoje na sua preocupação aí, você aí cheio de problemas, cheio de sonhos, desejos, cheio de preocupações. Talvez a sua vida mesmo esteja aí meio que um caos, e você já nem consegue mais saber quem você é. Você sabe que precisa de mudança, mas mudar como? Se o jeito de ser que eu levo não é o correto, qual é o certo? Com quem que eu vou me comparar? Será que eu devo me comparar com algum outro irmão? Com quem? Como que eu vou saber quem sou eu? Você precisa conhecer a Deus. Você precisa conhecer a Deus, esse Deus criador e transformador, que transforma o caos. Transformar, irmão, é mudar de forma, sabe? É uma nova vida mesmo, é uma nova vida. E Deus é esse Criador e o transformador do caos. Eu quero que você preste atenção nesses versículos que a gente leu aqui.
logo no começo. O que a gente vê aqui? A gente vê aqui a criação do universo, né? Mas logo que diz que Deus criou todas as coisas, no princípio criou Deus os céus e a terra, logo já começam as más notícias, porque essa terra, esse céus e terra aqui é sem forma. Você viu aqui? Sem forma. Quer dizer, não parece com nada. Tem uma forma estranha, não dá para identificar o que é isso. É vazio, ou seja, não tem um significado, sabe? Aquela existência, ele não tem significado, é um puro caos. Trevas é o que a gente vê aqui, nas trevas não é possível ver nada. Nas trevas não tem como compreender. E por fim, o abismo, até abismo. O que é o abismo? Não é a ideia de que o caos tomou conta por completo? Não é como fechar assim essa descrição dizendo, olha, o caos estava dominando ali, o abismo. Mas tem algo, irmãos, interessante aqui. O caos não domina onde Deus está. O caos não controla aonde Deus está. O caos não permanece, ele não se estabelece onde Deus está. E o que a palavra de Deus diz aqui é que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus estava ali, irmãos. Estava sem forma, era caos mesmo. Mas Deus não se afasta quando vem o caos. Deus não se afasta quando está tudo sem forma, quando está tudo vazio. Deus não se afasta e Ele está até mesmo no abismo. Ele não se assusta com o caos e Ele não se assusta com o caos da sua vida. Ele não se assusta com os abismos onde você de vez em quando desce. Ele não se assusta com o abismo do seu coração. Ele não está assustado. Ele paira por sobre ele. E ele tem uma ação. O Espírito Santo não está ali à toa. O Espírito de Deus, esse mesmo que é o Consolador, esse mesmo que é fonte de vida, aquele que gerou Jesus no ventre de Maria, lembra? Aquele que ressuscitou a Jesus. Esse é o Espírito que está ali. E mais, porque a palavra de Deus se manifesta ali. E eu quero dizer para você que Deus não se cala diante do caos. Deus não se cala quando a sua vida está um caos. Deus não se cala diante das tragédias. Deus não se cala diante das tempestades. As pessoas do mundo não querem ouvir a Deus, mas Deus fala. E há algo de especial na fala de Deus. Irmão, já ouviu o que andam dizendo por aí? Um tal de lugar de fala, já ouviu isso? É uma frase comum e agora, né? Lugar de fala. Você não tem lugar de fala, você tem lugar de fala. Você pode falar, você não pode falar. Então, eu posso falar, por exemplo, como negro. Eu sou negro, então eu posso falar como negro. Mas não posso falar, o branco não pode falar. A respeito da negritude, falo eu que sou negro. Não posso falar no lugar de uma mulher, porque é a mulher que tem que falar, ela que tem lugar de fala. E a mulher, aí essa parte pula, né, que aí do que a mulher não pode, não se fala. Hoje em dia só se fala do que a mulher, né? Mas assim, de certa forma, não há lugar de fala, porque é uma maneira de dar um cala-boca na maioria das pessoas. E eu quero trazer você aqui para a palavra que deve ser ouvida. Não é a minha, não é meu lugar de fala, não é seu lugar de fala. Quem é que dá lugar de fala a Deus, o Criador? Será que Deus é o último, né? É o único que não pode falar. É o único que não tem fala. Mas eu quero dizer para você que independente do que achem as pessoas, Deus fala no meio do caos. Deus fala no meio de tudo isso aí. Deus tem sim o melhor lugar de fala, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele se manifesta. E aqui, irmãos, a gente vê o seguinte, olha o verso 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. O verso 6 diz, e disse Deus,
haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Verso 9, disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça porção seca. E assim se fez. Verso 11, disse, produz a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. Verso 14, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, e para dias e anos. O final do verso 15 diz, e assim se fez. Eu dou uma parada aqui para dizer a você, que aquele povo ali de Israel, que estava precisando conhecer quem era o seu Deus, via que muitas nações tinham o sol e a lua como deuses, e eles reverenciavam alguns o sol e a lua como os maiores deuses. E aí Deus na criação, lá no quarto dia, faz os luzeiros para controlar aí os dias e os anos. E Ele está mostrando a superioridade. Quem é esse Deus criador? Esses outros a quem o mundo teme? É criatura, é coisa pequena diante do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, verso 20, disse também Deus, povoem as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Verso 24 diz, disse também Deus, produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie. O final do versículo diz, e assim se fez. Verso 26, também disse Deus, aí algo especial. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado toda a erva que dão semente, se acha na superfície de toda a terra. Assim foi que Deus falou. Viu Deus, verso 31, tudo quanto fizer, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Irmão, a gente tem aqui o texto no português, né? Traduzido, uma versão em português. Mas isso aqui é literatura hebraica, né? Foi escrito em hebraico. E não vou aqui ficar falando disso, mas se você pudesse observar a beleza das quantidades de vezes das coisas aqui, você ficaria impressionado. Por exemplo, essas 10 vezes que Deus disse, e disse Deus, e assim se fez, e diz 10 vezes, um número assim de plenitude, 10 vezes Ele diz. E quando Deus diz, irmão, a palavra de Deus, quando a gente chega em João capítulo 1, o que é que nós vamos encontrar? No princípio era o quê? Era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Sabe o que nós estamos vendo aqui, irmão? Nós estamos vendo Jesus na criação. Nós estamos vendo a palavra criadora de Deus, o próprio Senhor Jesus se manifestando. Então nós temos o Espírito pairando por sobre as águas, nós temos o Pai que faz todas as coisas, e o Senhor Jesus ali também criando. Veja como a Trindade está presente na criação. É por isso que Ele também diz aqui, façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança, porque é Pai, Filho e Espírito Santo. Há uma conversa ali, na intimidade da Trindade, a respeito da obra que estava sendo feita. Mas você sabe por que é que Deus conversa isso? Você sabe por que que Deus diz? E veja que é um processo de criação, não é? Você vai vendo os estágios, Deus preparando todo o cenário para receber alguém que teria uma missão, uma função. Esse alguém é o ser humano. Esse alguém é o homem e a mulher. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu insisto para que você saiba, por isso que eu falo muitas vezes, muitas pregações, muitos estudos eu falo isso, porque eu não quero que você fique com a mente mística, aí pensando assim, quando eu falo para você sobre a glória de Deus, quando a gente fala assim, olha, nós queremos ver manifestada a glória de Deus, talvez você fique imaginando uma luz, talvez você fique imaginando um som diferente, talvez você fique imaginando assim que de repente vai ver um terremoto e sacudir tudo, mas a glória de Deus, a manifestação de Deus, glória diz respeito à manifestação de Deus. É Deus se fazendo presente, é Deus mostrando quem Ele é Deus se mostrando, se revelando, isso é a glória de Deus. E Deus diz então que vai haver na terra imagem dEle, não vai ser uma estátua, não vai ser um busto, não vai ser uma fotografia, não vai ser um quadro. A imagem de Deus precisava ser muito mais sofisticada, porque era para expressar quem Deus é. Não é disso que nós estamos falando? Quem é Deus? E Deus, que em essência é amor. A Bíblia diz, no capítulo 4, versículo 8 de 1 João, que Deus é amor. Ele cria o homem para revelar quem Ele é. O homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Que maravilha! Que Deus venha se expressar na terra, dizer quem Ele é, com esse homem, que não é somente uma imagem. Sabe quando você, antes de sair de casa, deu aquela passada lá no espelho, deu aquela conferida, estava tudo certo? Naquele momento estava ali a sua imagem, você se afastou, agora a sua imagem não está lá. A imagem ali no espelho, por melhor que seja, ela não é você, mas ela diz muito a respeito de como você está, não é mesmo? E assim o desejo de Deus de se manifestar é que através desse homem que Ele criou para trabalhar, fazer alguma coisa. Veja que Deus não coloca o homem numa rede debaixo de 2 coqueiros. Ele coloca o homem no jardim e Ele dá a ele algo especial para fazer, uma vida intensa pela frente. A primeira coisa que Ele estabelece, logo que Ele termina toda a criação, é o sábado. E o sábado, ele diz respeito a um mandato que Deus deu ao homem. E mandato, explicando aqui, a gente sempre confunde essas duas palavrinhas, né? Mandato e mandado, né? Mandato é aquilo que o político que você votou nele, eventualmente ganhou, ele tem durante um período de anos, ele tem o poder de representar você. Ele está lá com um mandato, tendo recebido a autoridade de você para falar em seu nome. É por isso que os políticos fazem coisas boas e muitas ruins no nosso nome, irmão. A gente assinou embaixo, lá naquela urna. Entendeu? E é isso mesmo. Agora, o que Deus está dando ao homem um mandato, porque a autoridade mesmo procede de Deus. É Deus quem tem autoridade, Ele dá autoridade ao homem. O primeiro mandato que Ele dá para o homem é mandato de relacionamento com Ele. Porque qual que é a função do sábado? O sábado é o seguinte, Deus disse assim, 6 dias você vai trabalhar e fazer tudo que você tem que fazer. Agora o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele você não vai trabalhar, nem você, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento. Vai ler lá Êxodo 20. Mas o que está
contido no sábado. É porque a gente tem que guardar aquele horário do finzinho do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, conhecendo a Escritura, conhecendo que o Senhor Jesus é o nosso descanso, lendo Hebreus e sabendo que o Senhor Jesus é que é o nosso descanso e o nosso sábado, nós sabemos que não é simplesmente uma questão de guardar horários e dias. Para nós, desde que o Senhor Jesus ressuscitou, a igreja se reúne no primeiro dia da semana. E foi chamado o dia do Senhor, porque a questão não é o dia no calendário, a questão é o conceito, porque 6 dias você trabalha, mas no 7º você se dedica ao Senhor, e aí você diz assim, eu vou parar de trabalhar hoje, porque eu dependo de Deus. Jesus até certa vez disse assim, o homem não foi criado por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem, para que o homem pudesse parar e dizer assim, eu vou parar porque eu dependo de Deus, eu vou parar porque não é no meu braço que eu consigo todas as coisas, eu vou parar porque eu não sou Deus, eu sou apenas imagem e semelhança dele. O meu corpo não funciona 24 horas por dia, eu não posso recarregar no carregador do celular, eu preciso de descanso, portanto eu reservo um dia para descanso, por causa do Senhor. E irmão, eu pergunto para você, não aparece o trabalho no sábado não? Ou você desorganiza a sua vida a tal ponto que já não tem mais jeito? Irmãos, a questão aqui do mandato espiritual é que naquele dia o homem ia cultuar o seu Deus, e ele ia chegar diante do Senhor, como você está fazendo aqui agora, parando um tempo para ouvir a mensagem de Deus, parando um tempo para meditar, porque a Bíblia diz que quem é de Deus procura meditar na palavra do Senhor dia e noite, mas ele se dedica, e você está aqui se dedicando para que essa palavra entre na sua vida, sabe por quê? Porque você quer não somente a bênção de um culto maravilhoso, você quer uma vida maravilhosa, na qual você faz aquilo que Deus espera de você, que você se parece com o Deus que fez você e quer ver você, imagem e semelhança dele. Por isso que tem esse primeiro mandato, é o sábado, é um relacionamento vertical, do homem com Deus, é o primeiro, mas a seguir, ele dá um relacionamento horizontal, e se você ler aqui no capítulo 2, do verso 18 até o 22, você vai ver a preparação e a cerimônia do casamento. A primeira, muito inusitada, especialmente para mim que sou pastor, que aparece cada coisa em casamento que as pessoas querem que fazer no casamento. Eu respeito até o limite da palavra de Deus, irmão? Se for uma coisa que for afrontar a palavra de Deus, eu não aceito não, mas se estiver aí, glorificando a Deus, amém. Agora a cena aqui, você vê aqui Deus colocando o homem para olhar os animais ali, e dar nome aos animais, e a Bíblia diz aqui que não se achava para o homem uma companheira que lhe fosse correspondente. Olha que Deus estava conversando sobre casamento com o homem. E por que é que Deus dá o casamento? É o segundo mandato, que é o mandato social, que o símbolo é o casamento. Por que Deus dá isso? Você sabe por quê, irmão? É porque Deus te ama demais. E eu vou dizer para você aqui, que tem talvez tido questões aí no seu coração a respeito de sexualidade, e que pensa aí, será que não vale toda forma de amor? Será que o que importa não é amar? E esse amor, toda forma de amor aí, converse comigo, irmão. Venha conversar comigo. Se você tem problema, tem luta nessa área aí, converse comigo. Eu vou te ajudar com a palavra de Deus. Não vou sentar o cajado em você não. Vou trazer uma palavra do Senhor Jesus. E estou trazendo para todos vocês agora. Porque há um propósito de Deus em ter feito você homem ou ter feito você mulher. A Bíblia diz que homem e mulher os criou. E sabe o que Deus queria dar a você com isso? A beleza de algo que somente a Trindade tem em perfeição, que é a intimidade. Irmãos, quando Deus criou o homem, Ele não criou o homem porque Ele precisava de um pet, sabia? Até porque as pessoas hoje estão querendo resolver muitas vezes as suas emoções, os seus afetos,
com pets. Eu desconfio disso, irmão. Não acuso ninguém não, mas eu estou desconfiado desse negócio. Estou preocupado que tenha pessoas que estejam decidindo não ter filhos e estão se resolvendo com os pets. Eu estou preocupado com isso. Porque você pode ter o pet, especialmente se você for cuidar bem dele. Se não for cuidar bem, também não tenha. Mas, homem e mulher os criou, porque a Trindade se basta. Na intimidade da Trindade, o amor é tão grande. Por isso que Jesus Cristo falava do Pai o tempo todo. Ele falava do Pai o tempo todo. E ele agia pelo Espírito de Deus o tempo todo. Ele criou a nós, irmãos, até mesmo sabendo no buraco que a gente ia entrar, sabendo dos abismos onde você ia se meter. Talvez essa é uma dúvida, que é um abismo, a questão da sexualidade, a questão da falta de identidade. E eu estou falando que esses 3 capítulos falam de quem Deus é e quem você é. Deus fez você homem, Deus fez você mulher, para que você possa compartilhar algo que a Trindade tem, que é essa intimidade que gera vida. Só um homem e uma mulher pode gerar vida. 2 homens não geram, 2 mulheres não geram. Se você pode cuidar e vai ficar falando, mas eu cuido melhor do que aquele outro ali. Tudo isso confusão de um mundo caído, onde coisas horríveis acontecem, inclusive no meio de quem se chama povo de Deus, mas no princípio não foi assim. Assim como no dia em que o Senhor Jesus foi questionado a respeito do casamento, falaram com ele assim, Moisés liberou geral, Jesus, pode dar carta de divórcio. O Senhor diz o quê? Ele falou assim, Moisés, por causa da dureza do coração de vocês, vos permitiu dar carta de divórcio. E a carta de divórcio, depois você conversa comigo, a carta de divórcio não era uma liberação para o homem, a carta de divórcio era uma proteção para a mulher. Porque o homem mandava a mulher embora, e a mulher ficava lá, eu não sou mais casado, meu marido mandou embora, vai para a casa do pai, mas não pode casar, porque de certa forma sou casado. Ficava a mulher presa na situação. Na lei aqui, mosaica, dizia assim, se você vai se separar dessa mulher, você vai dar ela carta de divórcio, e você nunca mais vai casar com ela. Vai olhar lá a lei, você não podia retornar não. Tipo, você pensa muito bem, porque você não vai ficar julgando para cá do seu pai, do pai dela, depois buscando. Vai embora, volta. Cuidado, hein? Se você não andar pianinho aqui comigo, bota você para fora. E a mulher ficava lá. Deus falou, Então, quando Jesus fala, por causa da dureza do vosso coração, é que Ele vos permitiu dar carta de divórcio, mas no princípio não foi assim. Irmãos, por isso que estamos aqui de volta ao Gênesis. No princípio, como que a coisa funciona? Funciona assim. E Deus quis dar a você e a mim a graça de viver a intimidade. Homem e mulher os criou e os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Deus deu ao homem também, além disso, além do casamento, deu também o trabalho. Irmão, não deu o trabalho como um castigo. Tem gente que fala que o trabalho é o castigo depois do pecado. Então Deus castiga Ele mesmo, né? Porque Jesus disse, o meu pai trabalha até agora e eu também. Irmão, trabalho é uma bênção. Trabalhar, realizar alguma coisa. E Deus fez você, assim como Deus é criativo. E Deus gerou todo o universo. Olha, Ele colocou Adão e Eva pelados no paraíso. Você acha que se não tivesse pecado, estava todo mundo pelado até hoje, irmão? Não estava não. Ele colocou eles ali no paraíso ali. E disse que era para eles cultivarem e guardarem. Não somente o paraíso, não é aquele jardim ali não, o planeta Terra onde eles estavam. Ou seja, transformem, sejam hábeis, descubram, realizem. Então, você realizar, você querer fazer um bom trabalho lá nas suas vendas, você querer fazer um bom trabalho lá no seu departamento, na empresa que você trabalha, aquele serviço que você faz, é glória para Deus. Como assim glória para Deus? É porque se Jesus estivesse lá, estaria fazendo bem feito, igual você está fazendo, se é que você está fazendo bem. Olha que lindo. Então Deus criou todo esse jardim, toda essa beleza, todas essas coisas, colocou o homem ali, tudo isso ia resultar em louvor a Deus, porque se não tivesse entrado o capítulo 3, né irmão? Irmão, tem capítulo 3, não pode parar não? Não pode, né? Tem que pregar o 3 também, né? O paraíso estava pronto, irmãos, pela ação de Deus, mas aí vem o capítulo 3, paraíso perdido.
Aqui no capítulo 3, verso 6 diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu, e deu ao seu marido, e ele comeu. Eu fico pensando, muita gente não sabe por que a vida está um caos. Está aí a ponto de não desejar mais ficar vivo. Não vê sentido na vida. Mas não sabe por que do caos. E o caos começa aqui. Parece bom. Parece bom. Deus falou que não é não. Mas aos meus olhos parece bom. Agradável. É bom, é gostoso. É gostoso. Esse é o problema, irmão. É gostoso, você acha que é bom. Toda vez que aparece rato lá na minha casa, a gente coloca lá semente de girassol envenenada. O Marcão até falou outro dia, né? Semente de girassol, pastor. O ratinho come, acha uma delícia. Depois ele desaparece. Sabe? O peixe, quando vê a isca, ele fala: comida grátis, flutuante, chegando para mim de bandeja. Como que eu posso deixar passar essa? Eu tenho que pegar. E ali ele não sabe que vai ser conduzido à morte. Vai ler Provérbios. Vai ler o caminho da mulher adúltera em Provérbios. Do homem, do mesmo tamanho, irmão. Você está achando o quê? E esse é o problema. E aí, irmãos, o que acontece? Nesse momento, um novo caos é estabelecido. Lembra que estava antes lá o caos na criação, e Deus veio, pôs forma em tudo, fez o paraíso, colocou o homem, deu tudo, falou: pode transformar isso aí, faz ficar bacana. Mas aí, o homem quis ir além. E aí, Isaías 59:2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. E o homem perdeu esse relacionamento com Deus. Lembra que eu falei do espelho? Quando você estava pertinho dele, estava ali mostrando você, né? Mas à medida que você vai se afastando, vai ficando pequenininho, até sumir, não é mesmo? E quanto mais distante de Deus o homem está, menos da imagem de Deus aparece nele, porque nesse caso, o homem é que é o espelho, o homem que é a imagem e semelhança de Deus. E aí a imagem de Deus vai sumindo da sua vida, da minha vida. E a vida vai ficando, sabe como? No caos. Sabe como é que era isso? Vai ficando sem forma. Porque a imagem de Deus foi atingida e a forma de Deus já não se vê mais em você. A atitude de Deus de amor já não se vê mais em você, porque o amor segundo o mundo é um amor egoísta. Eu te amo porque você me isso, eu te amo porque você me aquilo outro, eu te amo porque... Ou seja, eu gosto de ser favorecido por você. Mas onde é que está aquele na alegria ou na tristeza, na saúde e na doença? Irmãos, eu participei de um casamento assim, Sabrina... Você sabe, Sabrina. Sabrina sabe. Sim, de surpresa, né? Eu estava lá de convidado. De repente o pastor falou: tem um pastor aqui, me pôs lá fazendo o casamento. E aí na hora dele falar na saúde, na doença, ele... na saúde por quê? Porque é só saúde, é só bênção. A Bíblia dele veio faltando. Essa parte não tem não. O amor segundo o mundo é muito lindo, lindinho de cantar, lindinho num debate, um debate assim, sobre o que é o amor. Bota aqui um monte de gente que já ficou com 300 mil, que já casou 500 vezes, separou 600, todo mundo lá sabe tudo sobre relacionamentos.
e quer ensinar você a ser feliz. E você fica lá, assistindo. Não vou dar os nomes não, né? Dos programas é feio, né? Mas você sabe quais são. Você fica lá bebendo aquela nojeira. Aquele negócio entra em você, sabia? Não, pastor, que isso? Entra em você. No dia que você estiver na batalha da sua vida, que o problema for com você, que você estiver em conflito com a sua esposa, que você estiver com conflito com o seu marido, você vai lembrar daquelas donas miseráveis, guiadas por Satanás, que estão aí fazendo a cabeça do Brasil com uma conversa doce. Você quer viver a sua liberdade? O homem declarou liberdade de Deus, independência de Deus, foi aqui em Gênesis 3. Não foi semana passada. Não foi na liberação sexual dos anos 60, 70, não. O homem declarou sua separação de Deus, foi lá no Gênesis. A minha pergunta é, você é de Deus? É filho, é filha de Deus? Serve a Deus? Ama a Deus? Ou você ama a si mesmo? Ama os seus desejos? Vai aprender com a Eva, onde é que vão dar os desejos. Irmãos, os desejos são maravilhosos, contidos. Muito bem contidos. Eu amo a minha esposa, sou casado com ela, tenho uma vida abençoada com ela. Mas não é por isso que deixaram de existir as mulheres no mundo para mim, não. Estou chocando você? Só que os meus olhos, como diz o salmista, eu fiz uma aliança com os meus olhos. Como eu colocarei ele sobre a mulher que não é a minha? Por causa de Deus. Agora por causa do mundo? Que o olho não vê, o coração não sente, né? Basta que ela não saiba. É isso que o mundo diz. Você fala, que isso, pastor, que horror. Isso acontece com crente. Isso acontece com gente que está buscando servir ao Senhor, mas que não protege, não guarda o seu coração. A Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Estou cansado de ver pessoas chegarem aqui estropiadas, que vieram de uma vida destruída, porque não conheciam o Senhor. A vida de casado não valeu a pena, foi um cenário de horrores. Aí o Senhor Jesus entra na vida da pessoa, a pessoa apruma, fala, graças a Deus, o Senhor Jesus me salvou. Não deu para salvar o meu casamento, já tinha bagunçado demais, mas salvou a minha vida. E aí ele começa a andar com Deus, ela começa a andar com Deus. E aí o diabo joga a isca de novo. Você sabe que o peixe, ele gosta de uma determinada isca, né? Aquele peixe que você pega com minhoca, mas o outro você não pega com minhoca nunca, você pega com a frutinha. Aí ele joga a frutinha para você. Eu vejo a pessoa de novo ser destruída de novo, no mesmo lugar onde ela foi, assim, o diabo andou em cima dela, pisou em cima dela, estragou a vida dela, fez virar quase bicho. A pessoa fica lindinha, o diabo fala, mas está bonitinho de novo, como diz a Bíblia, né? O demônio volta e fala assim, vou voltar lá na minha casa, ver se, aquela casa que eu estava, ver se dá para entrar lá de novo. Chega lá, está adornada, limpinha, Jesus limpou sua vida, só que você não se enche de Deus, né? Aí o diabo fala, opa, tem uma oportunidade, mas dessa vez eu vou chamar 7 colegas, capeta igual eu, pior do que eu. Nós vamos entrar lá dessa vez, nós vamos ficar lá. Sem forma, a imagem atingida, vazio, sem propósito de vida. Qual que é o propósito da sua vida? Você tem propósito de vida? Porque Deus revela o propósito de vida para você. Mas se você está afastado de Deus, você não consegue mais ver o propósito da sua vida. Trevas. É a independência que gera medo. Trevas é a escuridão, você não conseguir ver. Não precisa levantar a mão não, tá? Não levanta a mão. Não quero fazer pegadinha. Eu vou fazer uma pergunta, não é para levantar a mão, tá bom? Só me responde aí no coração. Você tem medo de escuro? Porque o escuro dá medo, né? O escuro é não saber o que vai ser amanhã. Porque se você está por sua conta, você não garante nada. Você não sabe o que é a vida. Isso é andar no escuro. Tropeça toda hora. Mas aquele que conhece o Senhor Jesus é luz.
Então, no pecado, as trevas se estabelecem, você fica confuso e com medo, e o abismo está mais perto do que você imagina. Tem gente que se sente seguro sentado num banco, igual esse que você está aí. Você está seguro? A morte e a condenação eterna pode estar mais perto do que você imagina. Que você não teme ao Senhor, você brinca com Deus. Você brinca. E de repente vem a tempestade. Você não segura nada. Você tenta segurar o carro, você tenta segurar a casa, e é você que vai. Quem podia ter esperança diante de um cenário como esse? Quem conhece a Deus, as boas novas ainda estão aqui, porque Deus é o Criador e o transformador de todo o caos. O Espírito de Deus, Ele não estava lá assim, não vou olhar para você dentro daquele abismo, não. O Espírito de Deus está em todo lugar, e Ele estava lá quando você estava pecando severamente contra o Senhor. Ele estava lá, naquele caos. Ele vê você, Ele sabe onde você está. Ele não tem medo do caos, Ele é onipresente. Você não pode fugir, nem resistir a Ele. É Ele quem entra na sua vida e convence você do pecado, da justiça e do juízo. E diz para você que Ele tem poder para transformar esse caos, para dar a você sentido para a vida de novo em Cristo Jesus. Que a essência de Deus pode ser trazida de novo para o seu coração, por meio desse Espírito que é vivo. Esse propósito pode ser de novo renovado na sua vida, e o medo tirado, e a condenação eterna afastada de você. É aí que entra a palavra de Deus. Aqui em Gênesis 3,15, o Senhor já diz, parece um pouco um enigma, né? Uma palavra assim meio estranha, porque Deus diz assim: porém a inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está falando do descendente, não dos descendentes, o descendente que é Jesus Cristo. Está falando da serpente, mas no caso aqui, falando da semente do maligno, do que é contrário a Deus, e de Satanás mesmo, e a destruição do poder do pecado, por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Aqui, Gênesis 3,15, a cruz está aqui, Jesus Cristo está manifestado aqui. Já estava no 1,1, mas está aqui no 3,15 de novo, o Senhor Jesus sendo manifestado aqui. A palavra de Deus que transforma. Irmão, escuta isso aqui, Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13. Eu queria que você tomasse isso para a sua vida hoje, que você cresce no nome do Senhor Jesus, e que essa palavra fosse verdade na sua vida. Colossenses capítulo 1, verso 13 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele resistisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados
e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Qual o tamanho do caos da sua vida hoje? Grande demais. Pois o Deus que eu apresento a você, que Gênesis apresenta a você, o Deus que é apresentado ao povo que entrava na terra prometida, é um Deus poderoso para declarar sobre você, que você, pelo poder desse Deus, será apresentado diante do Senhor, santo, inculpável e irrepreensível, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, porque se é que permaneceis na fé, que é o que diz aqui, porque se creres verás a glória de Deus, mais do que ver a glória manifestada no outro, até mais do que ver a glória manifestada com tanta perfeição em Jesus, é ver a glória de Deus manifestada na sua vida, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou que nós pensamos. Esse é o Deus de Gênesis a Apocalipse. Esse é o Deus que nós conhecemos, é no poder dele que nós confiamos. Você pode ter sido derrotado muitas vezes por esse pecado, mas eu quero dizer a você, que se você crê no Senhor Jesus, e se você pedir a Ele perdão pelos seus pecados, Ele perdoa você, e eu digo a você mais do que isso. Muitas vezes quando nós ouvimos falar lá de Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria até os confins da terra. A gente pensa em missões até transculturais, a gente pensa que isso é envio para a missão. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, só pode ser testemunha quem tem relacionamento com o fato, só esse pode testemunhar. Receber poder para ser testemunha de Jesus, para dizer, eu o vi, eu o conheço, eu tenho relacionamento com Ele. O poder de Deus que se manifesta na sua vida para que o Evangelho seja pregado, é pelo que Ele faz em você, é por esse Espírito Santo que foi dado a nós, e que está na sua vida, e que precisa você buscar se encher do Espírito Santo, porque Ele nos dá poder para testemunhar. Irmão, poder para viver uma vida livre do pecado. Você não é mais escravo do pecado, você fica lá se você quiser, com a vida lá sendo destruída a cada dia, mas se você crê na mensagem do Evangelho, você deposita sua fé em Deus, e a fé, ela tem um alvo, Jesus Cristo. Irmãos, em Cristo tudo é novo, tudo é recriado em Cristo. Se Ele sustenta todas as coisas, o universo pela palavra do seu poder, será que Ele não dá conta de sustentar você não? Na fé? É claro que dá. Você precisa crer nele, confiar nele, buscar a Ele. A glória de Deus pode se manifestar na sua vida pela obra do Filho, aplicada pelo Espírito. Você lembra que na criação original tudo termina no sábado, né? No descanso. Agora, na recriação, você foi recriado em Deus. É criação, é gerar, é regenerar, é gerar de novo. É por isso que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Não é plástica, não é remendo, é gerar de novo, é ser outra pessoa. Se você coloca a sua fé em Jesus Cristo, se você crê nessa palavra que ela é verdade, Ele faz de você outra pessoa. Você não tem mais que dar satisfações ao pecado, você não tem mais que viver na velha vida que te destruía, e a glória de Deus pode se manifestar na sua vida. 2 Coríntios 5,17 diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Irmãos, através do sacrifício de Jesus então, e pela ação contínua do Espírito Santo em nós, nós somos conduzidos de volta à verdadeira vida, ao propósito original. É por isso que nós estamos falando, irmãos, nesse ano, de volta ao propósito. De volta ao propósito não é simplesmente o propósito da evangelização, não. Estamos ali, o quadro está ali, ó. De volta ao propósito,
ganhar, né? De forma geral, discipular, enviar. Irmão, mas sabe o que acontece? Evangelização. Discipular alguém, levar o evangelho às pessoas é consequência de alguém que está tão cheio de Deus, que não tem como. É o que Jesus disse. Ele disse, não tem jeito de pegar uma vela e colocar ela debaixo de alguma coisa. Você automaticamente, porque ela está acesa, você vai colocar ela num lugar alto. Se sua vida está acesa, porque Jesus Cristo está dando sentido para a sua vida, está dando forma, tirou você do abismo. Se Jesus Cristo veio colocar aquele caos em ordem, se Ele está fazendo maravilhas na sua vida, como é que você vai ficar calado? Agora eu temo que você não esteja vivendo as maravilhas de Deus, e que esteja simplesmente sendo um religioso, está indo na igreja, mas está indo assim, será? Mas será que vai dar? E aí vem a palavra de Deus sobre você, como veio sobre aquele povo na entrada da terra, e disse, os inimigos estão lá, a dificuldade está lá, a sedução do pecado está lá, os outros deuses estão lá, mas o Deus que é o seu Deus, é o Criador dos céus e da terra, Ele é poderoso para dar a você todas as condições para vencer o pecado, e é Ele quem vai, agindo na sua vida, te apresentar santo, inculpável e irrepreensível diante de Deus. Nós precisamos crer. Se você não crer nisso, você vai arrastar, sua vida vai ser arrastada. Mas se você crer, você vai ver acontecer na sua vida. Para terminar, irmãos, a pergunta do início: quem é Deus? E quem somos nós? Deus é o Rei Supremo. Ele dá nome ao dia, à noite, Ele estabelece todas as coisas, pronunciando a sua palavra soberana. A vida e a história dizem respeito a Deus como centro, e não o homem. Ele criou o homem, nós, para ser imagem dele, fazendo desse lugar, desse planeta aqui, uma terra essencialmente de amor. A ele e ao próximo. O Deus Criador continua sendo o mesmo transformador de caos em beleza. Ele pode fazer a sua vida ficar bonita ainda. Eu creio. Ele tem feito isso na minha vida, irmãos. Se você não crê, eu lamento. Mas eu estou vivendo a graça de Deus na minha vida. Graças a Deus. Já estou chegando perto dos 50, irmão. Que beleza. Estou feliz. Estou comemorando meus cabelinhos brancos. Está uma benção, irmão. Não volto atrás. Não quero ser grosseiro, mas problema de quem não quer. Problema de quem não quer. Porque eu conheço um Deus maravilhoso. Conheço um Deus perdoador. Conheço um Deus que dá sentido para a minha vida. Conheço um Deus que me visita nas minhas mazelas e nos meus pecados e trata comigo, me confronta e que me põe de pé. Eu conheço esse Deus e eu quero que você o conheça. E Deus quer que você o conheça, por isso Ele escreveu essa palavra e colocou ela aí na sua mão. Eu não sei se você dá valor a isso. O caos que nos assusta, irmãos, é palco para a manifestação transformadora de Deus. Ele não teme o caos. Ele tem poder para transformar. Ele transforma aquela família sua lá, viu? Ele transforma primeiro você. Ele é o príncipe da paz, Ele põe paz no seu coração no meio das tormentas. Ele dá a você visão, Ele tira a escuridão. Ele já transportou você do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele abre os seus olhos para que você veja o que ninguém está vendo, mesmo que as pedradas estejam vindo como vieram sobre Estevão. Ele olhava e dizia: você sabe o que eu estou vendo? Não são as pedras, eu estou vendo o meu Senhor Jesus Cristo de pé ao lado do trono de Deus. É isso que eu vejo, é isso que importa. Isso é maravilhoso demais, e eu queria muito que você soubesse o que é isso. Você não perdesse o seu tempo de vir num culto para bater cartão,
Que você conhecesse o Deus que está sendo cultuado aqui nessa noite. Que você o conhecesse, porque Ele quer ser conhecido, Ele se revela. Ele quer que você o conheça num relacionamento pessoal e não apenas de teorias. Você já sabe tudo, né? Da igreja, da Bíblia e tal, nem precisa ler de novo, já leu uma vez. Uns nem leram uma vez. O maior caos é a perda do relacionamento com Deus, e com isso a perda da identidade e do propósito da vida. Deus pode e quer restabelecer o relacionamento com Ele por meio do seu descendente prometido, Jesus Cristo. A entrega da vida a Cristo muda a sua maneira de ver a vida e os seus relacionamentos, espiritual, social, cultural, sua maneira de ver o relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo, primeiro com sua esposa, seu cônjuge, depois com todos ao redor, e depois o seu relacionamento com o mundo, porque se os homens estivessem cheios do Espírito Santo de Deus, eles estariam manejando a terra, mas não estariam explorando a terra à custa das vidas das pessoas, sem nenhum problema. Nenhum problema. Não tem problema matar 248 pessoas não, irmão. Ninguém está na cadeia, tá bom? Ninguém está na cadeia, sabe por quê? Porque isso aqui manda. Isso aqui faz leis. E isso aqui vem do inferno. Não isso aqui, o amor a isso aqui. Porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro pode ser usado para a glória de Deus. Por isso a gente traz dízimos e ofertas também. E por isso que a gente chamou você para a campanha aí de ajuda. E por isso que nós vamos correr atrás. Mas aqui, esse mundo não presta não. Você está querendo ser o bambambam desse mundo? Eu queria ser o pessoal mais simples do mundo, com o emprego mais simples do mundo. Não queria ser o cara que assinou essas licitações, assinou os atestados dessas barragens que romperam aqui. Porque diante de Deus a coisa é pesada. Lá o dinheiro não compra. Lá o dinheiro não compra não. Mas quem conhece a Jesus, mesmo vivendo num mundo de injustiça como esse, vive uma vida plena e abundante. E no porvir, como diz o Senhor, a vida eterna. O cêntuplo de irmãos, pais, mães, casas, seja lá o que for. E no porvir a vida eterna. Com perseguições. Porque as perseguições fazem parte. O Espírito paira hoje. O Filho já manifestou a sua palavra. E o Pai aguarda a glória que lhe é devida. O que é que você vai fazer? Eu quero orar com você agora. Queria que você fechasse os olhos. Eu vou ler um último texto, que é para a sua meditação e para a sua oração. Depois que eu ler esse texto, convido você a ficar de pé e nós vamos orar juntos. Eu vou fazer a minha oração, irmão. Eu preciso orar, você está entendendo? Se você precisa de orar, eu te afirmo que precisa, mas você que sabe, não é? Hebreus capítulo 10, pode ficar de olhos fechados, eu vou ler para você. A partir do verso 26 diz assim: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, ou seja, desprezou o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança, fez pouco caso do Evangelho do Senhor Jesus, do sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça, zombou do Espírito que agora fala que você se converta. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Cair nas mãos do Deus vivo. Você quer cair nas mãos do Deus vivo? Eu vou te dizer que a melhor coisa para você, mesmo que você seja um pecador miserável como eu, é cair nas mãos do Deus vivo. Se você é ímpio e o Espírito Santo não falou nada com você hoje, você está aí falando: ai meu Deus, pastor, está passando a hora.
Então, nem sei porque que você veio, né? Meu problema não é com você. Mas se o Espírito de Deus tem falado ao seu coração, e tem confrontado você, dito, eu quero mudança na sua vida, e eu vou tratar com você, e eu vou expor essa lepra que está na sua vida, eu vou espremer essa ferida cheia de pus, eu vou tratar você. Saiba que a melhor coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque Ele é o médico dos médicos, Ele não põe a mão para te fazer sofrer só não. Se você é filho de Deus, é amado por Deus, Deus trata com você para te restaurar, para transformar. Então aceite. Quando Davi estava no pecado, ele viu que a coisa tinha zebrado mesmo, e o profeta falou, você escolhe, você quer cair na mão do inimigo, você quer cair... O que você... Ele falou, caia eu na mão do Senhor, porque o Senhor é misericordioso. Então eu te convido a clamar por misericórdia da parte de Deus agora sobre a sua vida e alcançar a misericórdia do Senhor. Vamos orar, você pode ficar de pé. Senhor nosso Deus, nós queremos voltar ao propósito, queremos voltar à Tua presença, queremos voltar ao Teu plano do Gênesis, quando o Senhor nos criou para ser imagem e semelhança, mas nós perdemos essa relação com o Senhor, e no nosso pecado aqui, cada um de nós conhece o seu próprio pecado, nós perdemos, Senhor, mas nós ouvimos a Tua voz, que disse, haja luz, e houve luz, que fez separação entre luz e trevas, o Deus que quando fala acontece, o Deus que hoje pronunciou a sua palavra de salvação sobre a nossa vida. Nós confiamos no Senhor, nós confiamos na mensagem do Teu Evangelho, nós confiamos no poder do Senhor, de cumprir essa palavra, de nos apresentar diante de Deus, Pai, santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Senhor Deus, nós queremos uma vida de santidade. Senhor, perdoa os nossos pecados em nome de Jesus, mas não apenas perdoa os nossos pecados, tira as nossas culpas, tira, Senhor Deus, a possibilidade de repreensão, mas dá-nos poder pelo Espírito Santo do Senhor, para realizar as obras do Senhor, para viver de uma maneira, Senhor Deus, que se o Senhor estivesse no nosso lugar, seria assim. Dá-nos uma atitude, Deus, na nossa vida, no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, com os nossos pais, com nossos patrões, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com os nossos inimigos, seja com quem for, aquela relação que Jesus manifestou, porque nós vimos nele a Tua glória, Senhor, glória do unigênito do Pai. Ó Deus, nós também sabemos que aquele que um dia foi o unigênito, por causa do Seu sacrifício a nosso favor, fez-se o primogênito de muitos irmãos, e nós, ó Deus, agora somos também, ó, filhos do Senhor, mas filhos se parecem com o seu Pai. Nós queremos nos parecer com o Senhor. Deus, já nos parecemos com muita coisa que não presta nesse mundo, mas agora nós queremos ter a referência somente do Senhor, queremos ter uma vida digna, ó Deus, do sacrifício do Senhor, como diz a Tua palavra, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós queremos nos humilhar diante do Senhor. Deus, se há pessoas aqui nessa noite, ó Deus, que têm pecados a serem tratados, meu Deus, socorre, meu Deus, atua, meu Deus, transforma, meu Deus, perdoa, Deus, em nome de Jesus, faz fortalecer ali aquela fé, faz com que ele creia, Senhor Deus, que pode viver uma vida de santidade na Tua presença, que pode se abster do pecado, que pode voltar à origem do plano do Senhor. Eu peço em nome de Jesus, restaura o Teu povo, Senhor. O Senhor nos conhece, e o Senhor nos conhecia antes que houvesse mundo, o Senhor sabia onde nós íamos nos meter, mas obrigado porque o Senhor nos amou com um amor consumado. Portanto, Senhor Deus, toma nossa vida agora nas Tuas mãos, repreende de sobre nós, ó Deus, o maligno, repreende, Deus, e não permita que nós o sirvamos, mesmo sem saber, ó Deus, que nós tenhamos os nossos olhos abertos e vivamos uma vida, Deus, digna do Senhor. Deus, abençoa o Teu povo agora, nos seus desafios, Pai. Nós queremos tomar essa terra, nós queremos viver como o Senhor deseja, então nos abençoa, Senhor, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com todos nós, agora e sempre. Amém.
Deus abençoe você. Creia. Quem vive pela fé tem vida que vale a pena, tá bom? Deus abençoe.